Bom, muito bom dia, família Na Boca do Povo. Estamos aqui no canal Cairo Jardim. Já peço para você deixar aquele like de qualidade, trazendo atualizações sobre o caso de Felipe Prior, tá certo? Que na tarde de ontem, né, foi acusado. Teve aquela famosa reportagem da revista Marie Claire, trazendo depoimento de uma suposta vítima de estupro envolvendo Felipe Prior, participante do BBB. Inclusive, algumas atualizações, a Globo já está tentando se desvencilhar do nome do participante, né? Até que tudo seja esclarecido, mas já que é distância, enfim, do nome dele. Na reportagem, inclusive, a suposta vítima é chamada de Temis, né? Não é o nome original dela, mas a gente tem aqui algumas atualizações que são muito importantes para esse caso, trazidas pelo repórter Erlan Bastos, tá certo? O Erlan, que é jornalista, apresentador da Rede Meio Norte, repórter do YouTube da Hora do Veneno. Ele conseguiu, além da conversa vazada entre a suposta vítima e o Felipe, também algumas coisas sobre o processo, que foi extinguido pela juíza, tá? E extinguido no último dia 2 de abril. Por coincidência, agora, né, há menos de 2 dias, agora, 2 dias atrás, antes da reportagem, inclusive, ir ao ar. Vamos lá. Primeira coisa que o Erlan Bastos trouxe, que é interessante para a gente poder analisar esse caso. O Prior ontem ele se pronunciou, né, através de um vídeo nas redes sociais, eu coloquei aqui no canal mais cedo, coloquei ontem, na verdade, ele se dizendo inocente, né, e agradecendo o apoio das pessoas todas. O pessoal, assim como eu, todo mundo ainda muito dividido, a gente não pode criar juízo de valor nesse caso, saber se é inocente ou culpado, tem que ser investigado mais a fundo, até porque não é um caso só. Mas no caso principal, que foi o que deu base à reportagem da Marie Claire, tá certo? Eu trago aqui, ó, o laudo, vou colocar o link de tudo isso que eu tô falando na descrição do vídeo, tá? O laudo foi feito por uma ginecologista, que vamos aqui continuar com o sigilo do nome da suposta vítima. O laudo aponta que Temis, né, como é chamada na reportagem, teve um pequeno corte no lábio vaginal sem sangramento ativo. Aponta ainda que esse pequeno corte foi proveniente de coito ou contato. Ok. Porém, Temis chegou a conversar com Felipe Prior um dia após o suposto acontecimento. Na mensagem, a suposta vítima relata que foi ao hospital e pede segredo a Felipe e não relata, em nenhum momento, ação de violência. Até então, tá certo? Vou colocar a conversa, o link aqui na descrição, tá? Mas é o seguinte, no dia seguinte que ocorreu o suposto crime, o Felipe Prior teria mandado por mensagens de Facebook, eles teriam trocado mensagens de Facebook, tá certo? 12h40 do dia, aqui fala o dia 9 de agosto de 2014, 12h40, o Felipe teria mandado, o Felipe por conta própria mandou para a menina. Você está bem? Ela respondeu, não muito, Fê, tive que ir no hospital. E aí ele pergunta, mas e aí? Sabe o que de fato aconteceu? Precisa de alguma coisa? Tô preocupado. Ela responde, cortou, não precisa não, vou ter que tirar... ele fala, tô preocupado. Aí ela disse, cortou, não precisa não, porque ele fala que tá preocupado, né, se precisa de alguma coisa, vou ter que tirar uma semana sem fazer nada e esperar cicatrizar. E aí vem um detalhe que chamou a atenção de muita gente. Fê, por favor, que isso fique entre nós, tá certo? A última mensagem no dia 9 de agosto de 2014, às 18h47, tá? Vou repetir aqui. Então ele começa, você está bem? Ela diz, não muito, Fê, tive que ir no hospital. Ele pergunta, mas e aí, sabe o que de fato aconteceu? Precisa de alguma coisa? Isso até então era 3 horas da tarde. Sem resposta dela, ele manda outra mensagem às 5h29, falando, estou preocupado, tô preocupado. Aí às 6h47 ela diz, cortou, não precisa não, vou ter que tirar uma semana sem fazer nada e esperar cicatrizar. E pede para ele, Fê, por favor, que isso fique entre nós, tá certo? No último dia, isso foi em 2014 que aconteceu, e esse caso foi levado, foi deferido, foi extinguido pela juíza só agora, né, no dia 2 de abril deste ano.
No último dia 2 de abril, a juíza extinguiu o processo, pois para a magistrada não ficou claro que deveriam ser tomadas as medidas requeridas, já que o suposto crime ocorreu há anos e não existe provas de ameaça verdadeira de Felipe às supostas vítimas no presente. Ou seja, foi extinguido o caso pela juíza lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de São Paulo, Foro Central Criminal da Barra Funda. Inclusive, eu morava próximo a esse Tribunal de Justiça de São Paulo, ali na Barra Funda. E, segundo a juíza Patrícia Álvares Cruz, no dia 2 de abril de 2020, ela diz o seguinte: os fatos ocorreram há anos e as mensagens juntadas mencionam apenas anúncios de futuras medidas judiciais sem qualquer sugestão ameaçadora. Em resumo, o que a requerente pretende é, a pretexto de pleitear medida cautelar, promover verdadeira investigação paralela ao inquérito policial, substituindo a atividade da Polícia Judiciária. Ante o exposto, indefiro a inicial e, por consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamentos no artigo 330, inciso 2 e 485 e tal. Algumas coisas lá de Código de Processo Civil, artigo 3º do Código de Processo Penal. Certifico o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com baixas no registro. São Paulo, 2 de abril de 2020, Patrícia Álvares Cruz, juíza de direito. Tá? Todos os documentos, o Erlan até coloca aqui no Twitter dele, como eu relembro aqui, vou colocar todos os links aqui. Todos os documentos mostrados aqui estão no processo que foi extinto, incluindo a conversa do Facebook. O Ministério Público de São Paulo afirmou que ainda assim irá investigar as denúncias, até pelo tamanho da repercussão que o caso tomou, tá certo? Eu acho isso uma importante anexar, né, ao que a gente já falou ontem sobre a questão das acusações feitas pela revista. Ele não quis se pronunciar, não respondeu mensagem à revista, porém publicou um vídeo na noite de ontem se dizendo inocente, estarrecido com tudo isso e que isso só teria sido levantado justamente agora que ele estava no programa, tá certo? Segundo o vídeo do próprio Felipe. E agora a gente traz aqui algumas coisas sobre o processo. A extinção do processo pela juíza, dizendo que ocorreu há muito tempo e não tinham, pelo que ela diz aqui, ocorreu há muito tempo e pelo fato de não existir provas de ameaça verdadeira de Felipe às supostas vítimas. Tem uma conversa anexada, onde o Felipe pergunta para ela se está preocupado e tal, querendo saber. Chamou a atenção, como eu disse, do pessoal, o fato dela dizer, Fê, que isso fique entre nós. Enfim, deve ser, claro, investigado, como o Ministério Público está já propondo, né? Até diz isso, o Ministério Público de São Paulo afirmou que ainda assim irá investigar as denúncias, mas trago aqui novos fatos para que aos poucos a gente comece a entender um pouco melhor esse caso, claro, sem tomar juízo de valor, já achando que ele é inocente ou que ele é culpado, assim como a vítima também não pode ser em momento nenhum, pelo amor de Deus, gente. A vítima também não pode ser nem acusada e nem já ter caracterizado que ela tenha feito alguma coisa errada ou, principalmente, enfim, não dá para julgar nenhum nem outro. Tem que deixar ocorrer os fatos que vão vir pela frente aí, como a qualquer momento. Tem novidades, tem coisas saindo pra gente poder depois, né? Não é a gente que tem que decidir isso, mas o Ministério Público, o juiz, enfim, depois poder falar se ele é inocente, culpado dos casos, porque não são só um caso, tem ainda outros dois aí que surgiram após essa denúncia inicial. Mas a denúncia inicial e que deu base a toda a reportagem, no caso, foi essa mesma, que aí eu trouxe algumas coisas que já estão aí rodando na internet, trazidas, e vou dar o crédito aqui novamente, pelo repórter, pelo jornalista Erlan Bastos, tá certo? Bom, deixa pra mim aí nos comentários o que você acha disso tudo. Repetindo, eu sempre que tiver alguma novidade do caso, quero acompanhar isso de perto e trazer atualizações
para a família na boca do povo aqui no canal Cairo Jardim, até porque é uma acusação gravíssima e que envolve muita gente dentro do reality, né? Dentro do reality, no caso ele que participou, muita gente fora, que são no caso as meninas, ele, a família, enfim, envolve muita gente e que tomou uma repercussão muito grande devido à exposição que ele teve lá esses dias dentro do BBB. Deixa aí nos comentários o que você acha. Repetindo, vou deixar aí na descrição o link onde consta o laudo. Enfim, o pessoal fala que não é nem laudo, na verdade, né? Do médico. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ó, não é laudo, ó. Na verdade, o do médico chama-se... Tem um outro nome técnico, vou ver se eu pego aqui. Pera aí. Tinha isso aqui. Não é laudo, é prontuário, tá? Desculpa, não é laudo, é prontuário, tá? Médico, que aponta laceração em pequeno lábio, que não foi um pequeno corte. Alguma coisa assim, enfim, não é laudo, é prontuário, tá? E aí fica aí as observações e o que vem surgindo com esse caso. Tendo novidade, eu entro aqui para falar para vocês nesse vídeo que é gravado, mas lembrando que na nossa usual live das 15 horas a gente vai falar um pouquinho mais sobre BBB, do que acontece lá dentro da casa, tá? As atualizações sobre esse caso Prior e outros casos que venham a surgir, que envolvam os assuntos que a gente comenta aqui de BBB, entre outros, eu vou trazendo aqui através de vídeos, tá bom? Beijo, família, fiquem com Deus, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso, tá certo? Não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal, deixar aquele like de qualidade, que aqui a gente trabalha até sábado de manhãzinha. Beijo!